Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje é dia 31 de dezembro de 2018, último dia do ano, e eu queria passar aqui para deixar uma palavra de esperança para todos vocês. Esse ano foi um ano muito difícil, muito traumático para muita gente, um ano de crise, um ano de muita discussão política, um ano realmente difícil. Mas Deus nos dá força, nos dá forças para superar tudo isso. E chegamos ao final de mais um ano e com a graça de Deus estamos bem, estamos fortes para seguir em frente e começar o ano que vem, 2019. Se você não está tão bem assim, confie no Senhor. Confie, coloque sua vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo e você vai perceber que a sua vida vai melhorar, com toda certeza. Ok, irmãos? Depois desse ano, de tudo isso, eu gostaria de ler a carta de Paulo aos Colossenses. Pode ser que fique um vídeo um pouco comprido, mas tenha paciência e preste atenção nas palavras, porque isso diz muito aos nossos dias, ao que a gente está vivendo hoje. Amanhã começa um novo governo, amanhã começa um novo ano e não sei, a gente não sabe se isso vai ser melhor ou pior, mas a verdade é que a gente precisa estar fundamentados, que o nosso foco fique em Cristo e não nas outras coisas, ok? Então eu vou fazer uma leitura aqui. Acompanhe comigo e veja se isso toca o seu coração. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Haja entre vós graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor, sempre orando por vós, porque ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Pela esperança que vos está depositada nos céus, da qual anteriormente ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, o qual já chegou a vós, assim como também em todo o mundo, e já vai frutificando, assim como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Assim como também aprendestes de Epáfras, nosso amado companheiro de serviço, que é um fiel servidor de Cristo a vosso favor, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Epáfras aqui você pode substituir por todos que levaram o Evangelho até você, para quem te ensinou o Evangelho, para quem te ensinou de Jesus Cristo, ok? Por isto, também, desde o dia em que ouvimos, não paramos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento de Sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possam andar dignamente no Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, capacitados em todo fortalecimento, segundo o poder da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos capacitou para partilharmos da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a libertação pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, lideranças, autoridades.
Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas continuam a existir por causa dele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, sendo o princípio e o primogênito dos mortos, para que tenha a primazia entre todos. Aqui, sendo o cabeça do corpo da igreja, não é essa igreja que a gente vê por aí nos templos, não, é a igreja de Cristo. Isso engloba tudo, é o Israel de Deus. São judeus, são gentios, são todas as pessoas que creram verdadeiramente em Cristo, ok, irmão? Entenda bem isso. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e tendo feito a paz por meio dele, pelo sangue de sua cruz, por ele consigo mesmo reconciliar todas as coisas que estão na terra, sejam as que estão nos céus. E vós, que eram estranhos a isso e inimigos no entendimento em más obras, porém agora ele vos reconciliou no corpo de sua carne pela morte, para vos apresentar como santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dele. Não interessa o que você fez, creia em Jesus. Crendo em Jesus, ele vai te apresentar diante do Pai santo, irrepreensível e inculpável. Você entende isso, meu irmão? Se realmente vocês permanecerem fundados e firmes na fé, e não vos movendo da esperança do evangelho que vocês têm ouvido, o que é pregado entre toda criatura que há abaixo do céu, e pela qual Paulo foi feito servidor. Agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne as aflições de Cristo que faltam por causa do seu corpo, que é a igreja, da qual fui feito servidor segundo o plano de Deus, que me foi dado para cumprir a palavra de Deus, isto é, o mistério que estava oculto desde o princípio dos tempos, das gerações, mas agora é manifesto a seus santos, aos quais Deus quis que conhecessem as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, não só entre os judeus, mas entre os gentios, judeus e gentios, Israel de Deus. Que, irmão? Que é Cristo entre vós, a esperança da glória. A ele anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem espiritualmente maduro em Cristo Jesus. Para isso, também trabalho combatendo conforme a habilidade que age em mim com poder. Isso é Paulo dizendo. Irmão? Porque eu quero que saibam como é grande o combate que tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Laodiceia é uma igreja muito importante, ela nos remete à igreja de hoje em dia. Depois leia em Apocalipse, no capítulo 3, a igreja de Laodiceia, a advertência que Jesus faz. E isso é uma figura da igreja, do que a igreja vive nos tempos de hoje. Então, essa carta, Paulo está escrevendo para a gente, para nós que vivemos nessa época de Laodiceia. Ok? Portanto, quantos ainda não viram meu rosto em carne, para que seus corações sejam consolados e estejam juntos em amor, e para todas as riquezas da plena certeza do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus e do Pai e de Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente em corpo, todavia com o Espírito eu estou convosco, alegrando-me e vendo vossa ordem e a firmeza de vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, estando com raízes firmadas e edificados nele,
e confirmados na fé, como já fostes ensinados, abundando nela com ações de graças. Tomai cuidado para que ninguém vos capture por meio de filosofias e de vão engano, segundo a tradição humana, segundo os princípios do mundo e não segundo a Cristo. Isso aqui tem alguma coisa com o mundo de hoje? Igrejas e pastores e padres ensinando a tradição do mundo e não a Cristo. Vigie, irmão, fique atento. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vós sois aperfeiçoados nele, o qual é o cabeça de todo domínio e autoridade. Nele também estáis circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos, no despimento do corpo dos pecados da carne pela circuncisão de Cristo. Se você entende da circuncisão, isso está falando em contraponto com os judeus e os gentios, então circuncidados também não feitos por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Sepultados com ele no batismo, em quem também com ele ressuscitastes pela fé, no agir de Deus que o ressuscitou dos mortos. Isso é o Evangelho, meu irmão. Entender e acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. E que a gente também vai morrer e vai ressuscitar com ele. Okay? E estando vós mortos em ofensas e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente consigo, perdoando-vos gratuitamente todas as vossas ofensas. Você é perdoado, irmão, se você crê. Você é perdoado. Creia. Tendo riscado o título de nossa dívida, que consistia em ordenanças, o qual era contra nós, e o tirou do meio, encravando-o na cruz. E despojando os domínios e autoridades, publicamente os expôs à vergonha, e nela triunfou sobre eles. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de alguma celebração, ou mesmo pelos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja. Ninguém, pois, se faça juiz contra vós, querendo demonstrar humildade e serviço dos anjos, intrometendo-se em coisas que nunca viu, vangloriando-se em sua mente carnal, e não se atendo à cabeça, da qual todo o corpo, suprido e ligado pelas juntas e ligamentos, vai crescendo com o crescimento que vem de Deus. Portanto, se estáis mortos com Cristo para os princípios do mundo, por que vos sujeitais a ordenanças como se ainda vivessem no mundo? Tais como não pegue, não prove, não toque, todas elas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas humanas. Elas têm realmente a aparência de sabedoria e culto voluntário e humilde, e que não poupam o corpo, mas não têm valor algum, a não ser para a satisfação da carne. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pense nas coisas de cima, não nas que estão na terra, porque já morrestes e vossa vida com Cristo está escondida em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Você vai ressuscitar, irmão. Portanto, mortificai vossos membros que estão sobre a terra. São eles pecado sexual, impureza, paixão pecaminosa, desejo maligno, ganância. Tudo isso é idolatria. Ok? Alguma referência com o mundo que a gente vive hoje? Na verdade, com o que sempre foi, mas hoje em uma maior potencialização disso. Por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não sobre você, que obedece, mas sobre os filhos da desobediência.
nas quais também antes andastes quando vocês viviam nelas. Mas agora abandonai em vós também todas essas coisas: indignação, ira, malícia, blasfêmia, palavras vergonhosas da vossa boca. Não mintam uns aos outros, pois já se despistes do velho homem com os seus costumes, e vos vestistes do novo homem, que se renova para ter conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, em quem não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Por isso, vestis de sentimento de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo nos perdoou, também assim fazei vós. E acima de tudo isso, vestis-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus governe em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente e em toda sabedoria, ensinando-vos e advertindo-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo no nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus e Pai por meio dele. Ok, irmão? Eu gostaria de deixar essa palavra com vocês nesse último dia do ano de 2019. Você possa seguir esses conselhos de Deus, que é Deus que está falando isso, não sei. E que a gente tenha coragem e discernimento para conseguir viver dessa forma, coisa que não é fácil, mas com a ajuda de Deus, com a força que Deus nos dá, a gente possa um dia viver dessa maneira. Ok, irmão? Feliz 2019. Que tudo vá bem na sua vida em Deus. Confie em Deus. Fique com Ele. E a gente vai se falando aqui através desse canal durante o próximo ano. Ok? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a glória do Pai e do Espírito Santo estejam todos com vocês. Ok? Um grande abraço. Mais uma vez, feliz 2019.